Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável e também do Groundwater Project. Dê uma olhada lá para vocês verem livros gratuitos. Nós temos trabalhos de educação ambiental e trabalho de divulgação científica. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, que é o tema, né, o moto do nosso instituto. Porque o mundo precisa de água, a gente faz um trabalho de divulgação para que as pessoas pensem, quanto mais gente pensando em água, melhor para todos. E a gente sempre traz aqui pessoas que pensam o meio ambiente, que trabalham o meio ambiente, que tem alguma coisa para acrescentar para vocês verem. E hoje, não diferente, nós trazemos para vocês o Fernando Tabet. Fernando é advogado, formado pela PUC em São Paulo. Ele é mestre em Direito Internacional, com foco em Direito Ambiental Internacional. Ele fez isso pela Faculdade de Direito da USP em 2005. Ele é especialista em Direito Processual Civil pela Direito GV, em 2009. Especialista em Direito Ambiental pela Saúde Pública. A gente já teve um monte de gente da saúde pública aqui. Ele é fundador e coordenador da Comissão de Meio Ambiente, atualmente denominada Comissão de Bioeconomia da Câmara de Comércio França-Brasil. O advogado gosta da França, né? Depois você vai falar isso, Fernando. Espera um pouquinho aí. Ele é membro eleito do Conselho de Administração da Câmara de Comércio França-Brasil desde 2011. Ele é membro da International Law Association, associado da Associação de Advogados de São Paulo. Foi cofundador e primeiro presidente da Rede Interamericana de Especialistas em Legislação Ambiental, na qual também ocupou o cargo de co-presidente. Ele é membro da Environmental Law Institute desde 2012 e é sócio administrador da Tabet Advogados. Bem-vindo, Fernando. É um prazer ter você aqui conosco. Você, jovem, tem uma carreira admirável. De onde veio essa inclinação e interesse pela área? Conta para a gente aí um pouco da sua carreira, por favor. Bom dia, Everton. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade de poder esse bate-papo com você. Sempre acompanho também com muito interesse os trabalhos que são desenvolvidos pelo Instituto Água Sustentável, né, que você comanda. Então, é um prazer poder dividir com você e com os seus espectadores, seus seguidores, um pouco da minha jornada, né? Bem, a minha inclinação para o direito ambiental começou muito cedo, né? Na verdade, eu diria que antes do direito, eu já me interessava pelos temas de meio ambiente desde criança. Então, é uma coisa que vem da minha formação, né, escolar, né? Enfim, eu tive sempre um interesse particular pelos temas de meio ambiente, até que chegou a hora que eu tinha que decidir o curso universitário que eu ia seguir, né? Dentre as diversas opções que apareciam, eu achei que o direito ia fluir melhor e considerando os diversos interesses que eu tinha, né? E, enfim, as minhas competências, enfim, e acho que fiz uma escolha feliz, né? Para desenvolver o meu trabalho atuando na área ambiental sob a perspectiva do direito. Muito legal, muito legal. Você é um filho da PUC. Como é que você fez lá Bom, A minha filha está fazendo Direito, está fazendo na São Francisco. Está fazendo na São Francisco. Então, está cheio de... Aqui em São Paulo é dominado por PUC, Mackenzie e São Francisco, né? A maioria dos advogados vem desses três lugares aí. E agora é a Escola de Direito da GV também. Exatamente, a GV, é isso mesmo, a GV agora já vem... Força total. Exatamente, está vindo com força total, é uma escola importante, né? E dentro do direito ambiental é uma área extremamente ampla, né? Tem de tudo, né? Como reflete a própria sociedade. Qual área você se sente mais confortável? Qual que você atua mais? Por quê? Confortável, na verdade, nenhuma, para ser muito sincero, porque o direito ambiental ele traz uma série de desafios, né, para quem atua com a área ambiental, não só pela diversidade de termos, como você bem colocou, pela rapidez, como a gente tem mudanças na legislação que cuida dos temas ambientais, né? Mas também a forma de aplicação dessa legislação.
Então, esse essa é uma característica que, para quem trabalha com direito ambiental, é muito marcante, sabe? Porque um dos pontos que nós que trabalhamos na área jurídica sempre buscamos enfatizar como algo, um objetivo a ser buscado, é a segurança jurídica, né? É você ter possibilidade de estimar um determinado resultado em relação à legislação que está posta, que já existe, né? Isso, especialmente quando se fala de projetos na área empresarial, por exemplo, é algo absolutamente imprescindível. Você tem como prever, como estimar, como estabelecer um projeto, né, com que tenha um tempo de maturação, de um tempo de trazer retorno financeiro, enfim, tudo isso requer uma certa previsibilidade, né? E no caso do direito ambiental, nós vemos aí uma insegurança muito grande, não só porque a legislação é vasta, porque isso por si só não seria um problema, mas o problema que nós estamos enfrentando hoje, e isso é uma tendência aqui no Brasil, é que cada vez mais quem aplica a lei decide com base em princípios. Então, ao invés de seguir a letra crua da lei, né, ele a interpreta de uma forma a atender princípios. E isso acaba trazendo uma aplicação muito elástica, né, e imprevisível, muitas vezes, do direito. Verdade, verdade. Mas eu tenho, enfim, em termos de prática, né, do dia a dia, tem algumas áreas para as quais eu tenho me dedicado com mais frequência, né? Então, eu tenho atuado com mais ênfase no que a gente chama de agenda marrom, né, que é aquilo que envolve os temas ligados à poluição, tanto a poluição atmosférica, a questão dos resíduos, o problema das áreas contaminadas, né, recursos hídricos. Então, esse é um tema que eu tenho me debruçado com alguma frequência. Não vamos dizer que eu estou confortável com ele, mas eu tenho tido, enfim, pelo menos a experiência de ter uma casuística maior nesses assuntos. Interessante. Eu concordo com você. Só na linha do que você está falando, no direito ambiental existe, eu tenho conversado com bastante advogado, com vários advogados a respeito, e a gente tem a aplicação do direito ambiental, ela sempre se baseia em algum pragmatismo. Você tem que ter algum pragmatismo para poder ter um ponto de decisão. E nem sempre o pragmatismo, é o que você falou, a discussão do princípio, alguns são pragmáticos demais para a área econômica, outros querem ser pragmáticos demais para a área ambiental, e essa distância está muito grande entre os dois pontos. Então, a gente tem decisões, né, que variam muito, que tem, sei lá, meio ambiente é uma coisa que toca as pessoas profundamente, é difícil decidir exclusivamente em termos do que é mais conveniente para aquele momento, né? Então, eu concordo com você. E não é muito fácil mesmo, né? Imagino a gente fica várias vezes em situações, né, quando a gente dá apoio para advogado, não sabe exatamente o resultado. A gente tem uma média, uma expectativa, mas ele pode variar muito, né? E vem surgindo novidades aí, e aqui na América Latina em particular, isso já está acontecendo de uma forma mais evidente, e me assusta um pouco, são chamados direitos da natureza, né? Então, reconhecendo a natureza como um sujeito de direitos, né? Então, não como algo que é objeto do direito ou objeto de preocupação do direito, mas o próprio sujeito desses direitos. Assim como nós somos sujeitos de direitos, nós seres humanos, né? Então, isso preocupa um pouco, porque se chega ao ponto de se reconhecer, isso é um tema que talvez a gente possa até falar nesse nosso bate-papo ainda, que um curso d'água tenha personalidade jurídica própria. Então, você fala lá do Rio São Francisco como um ente sujeito de direitos, né? Eu acho que é uma visão muito
não só uma visão, na minha opinião, né, eu ainda não tenho, sinceramente, esse quadro muito claro para ter uma opinião firme sobre a questão, mas no primeiro momento me parece uma, uma, a- uma aberração, né? Uma aberração, e eu acho que isso acaba nos desfocando de outras questões que talvez sejam mais pragmáticas, que seria, por exemplo, você reconhecer do outro lado menos os direitos, mas sim os deveres que existem, associados aos direitos que nós já temos consolidados, né? Então, eu acho que é um erro muito grande que a gente tem até, eu vou dizer, em caráter pedagógico, né, para as pessoas comuns, né, de você sempre falar de direitos, 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 e você não enfatiza que junto dos direitos vem, obviamente, as obrigações, e dos direitos existentes nós temos inúmeras obrigações, deveres, né, que não são inculcados nas pessoas como algo que deveria ser observado na sua vida cotidiana, né? Então, antes de falar de declaração de direitos, deveríamos falar de declarações de deveres, de Concordo deveres. perfeitamente. A gente está numa. Eu concordo perfeitamente. Hoje em dia se fala totalmente em direitos, todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres. Sem deveres não dá para ter direito, concorda? Como é que você vai contrabalançar? Vice-versa. Não É. tem, né? Ninguém se julga no dever de fazer nada, né? Hoje em dia tem muita defesa de direito para qualquer coisa sem dever. Todo mundo vivemos em sociedade, tem que ter os deveres. Eu concordo perfeitamente. Eu gostei muito do seu ponto. Aliás, hoje mesmo eu estava vendo um desses grupos que a gente participa aí de WhatsApp, uma mensagem de um rio. Você falou da personalidade de um rio na Nova Zelândia que tem personalidade, etc. Essa linha e sempre me traz à mente essa história que a gente está andando hoje em dia. Lá na época, na Idade Média, teve uma discussão muito grande, né, quando a religião era a igreja era super forte, se os animais tinham alma, né? Então foi uma discussão séria de intelectuais para decidir até se apaziguar que os animais não tinham alma. E voltou, né? Hoje em dia Bom, essa no mínimo, hoje você já reconhece os animais como seres sencientes, né? Que sentem dor, que sentem emoções, né? E isso. isso já é objeto de proteção do direito, né? Hoje, quando você fala nos animais domésticos, principalmente aqueles que estão em contato mais frequente com o homem, né? Das obrigações, dos deveres dos seus tutores, que somos nós, né? Em relação a reconhecer essas necessidades que os animais têm, né? Sim, esse tema é o tema apaixonado do Werner, né? Que ele é o Nosso cachorro. amigo Werner. Mas Mas eu acho que essa discussão que eu falei anteriormente, né, de você reconhecer direitos da natureza, ela está muito associada a uma visão que puxa questões até de caráter religioso para dentro do direito. Isso eu acho muito preocupante, né? Assim, sem prejuízo de se ter, obviamente, em cada cultura, né, claro, nas suas raízes, o respeito enfim, aos entes que entendam que devam ser reconhecidos como seres, enfim, ou com uma característica divina, ou que seja, né? Mas fora do direito, né? Fora do direito, que o direito é para todos, independentemente de religião, né? Então, assim, me preocupa você trazer essa questão ligada à religião para dentro da lei, né? Isso eu acho um problema. eu concordo. Ligado a uma religião, né? Porque aí Há você setorizando, concordo. Não dá certo. Concordo. Tem que ser para todos. Mas, olha, na área de direito ambiental, voltando para o teu assunto específico aí, essa área tem crescido bastante. Já, eu acho que o maior boom passou, mas ainda assim está crescendo muito, né? Porque a gente tem
mudanças climáticas, tudo está ligado com o meio ambiente, então as regras têm sido feitas no calor da discussão aí, que pode gerar algum problema. Dessas aí, você enxerga alguma área que você acha que já está na sua plenitude do direito, as regras estão relativamente bem estabelecidas, se tiver alguma, né? E quais ainda você acha que vai ter muito desenvolvimento? Por quê? Bom, eu acho que todas as áreas do direito ambiental estão em desenvolvimento, né? Quando o direito ambiental ele surge, isso vamos falar de uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Como legislação interna, nós temos aí uma visão mais abrangente, né, dos temas ligados ao meio ambiente, né, do que compõe o meio ambiente. E com o tempo, né, com a necessidade de se estabelecer um tratamento mais específico às diferentes compartimentos, né, daquilo que compõe o ambiente, aí começa a ter uma diversificação de temas, de áreas específicas também do direito ambiental, né, temas mais, vamos dizer assim, mais modernos, como, por exemplo, acesso ao patrimônio genético, né, que também surge aí como uma nova área, né, a biotecnologia ligada à proteção da biodiversidade, as questões climáticas, que já não são tão novas, né? A gente tem aí a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas fazendo já os seus 30 anos, né, de idade, né? Então, assim, já é uma balzaquiana, né? Então, já é uma convenção balzaquiana. Então, a gente tem uma estrada percorrida por essas áreas, mas o direito ele evolui junto com a sociedade. Embora ele evolua de forma mais lenta, porque ele está associado à produção de normas jurídicas, né, que normalmente elas vêm depois dos fatos jurídicos, né? Então, nós temos aí a evolução da ciência acontecendo de forma muito rápida, né? E o direito tentando, né, acompanhar as mudanças mais importantes, mas ele continua muito atrás, né? Então, a gente fala hoje na questão, por exemplo, da segurança química, né, que envolve a proteção da saúde humana, do meio ambiente em face dos riscos ligados a produtos químicos, né? A gente tem um descompasso muito grande em relação aos mecanismos que existem hoje de proteção com a evolução da ciência. Então, a cada dia surgem novos componentes, novos produtos que são desconhecidos das autoridades que fazem o controle dessa segurança, né? De forma que assim, esse gap ele tende a aumentar com o tempo. É verdade, é verdade. Esse raciocínio. E muitas pessoas enxergam claramente que o fato jurídico que você falou, né? Que é assim, que é o que existe, precede as normas, né? A norma ela é feita para tentar acomodar alguma coisa que já existe e que representa uma decisão jurídica justa, né? Interessante, é verdade. Uma coisa interessante que eu também, você falando aqui, eu nunca tinha pensado dessa forma, é verdade. Eu falo pela parte de água, que é a área que eu estudo, né? Todo mundo tem uma aceleração muito grande com a chegada do computador, porque deu uma velocidade de tratamento de dados e de informação absurda, que não existia antes. Então, a gente via coisas. Eu lembro bem quando eu fazia meu doutorado, já há 30 anos também, que a gente simulava algumas situações e o professor falava assim, não tem problema, você vai rodar uma situação, demora 15 dias. Daqui 2 anos, quando você estiver mais para o meio do seu doutorado, já vai estar rodando em um dia. Ele falava assim, porque o computador, a velocidade aumentava muito mais rápido do que eu. Então, não tem problema você fazer uma simulação muito lenta, porque ela vai estar rápida quando você for entregar o seu doutorado. E ele tinha razão. Então, assim, o fato está evoluindo muito rápido. Interessante.
Agora, um ponto que eu gostaria que você explicasse para a gente, você trabalha com direito internacional. O que é exatamente o direito ambiental internacional? Quais as diferenças, né? Por que são necessárias a gente ter essas diferenças e como resolver isso internacionalmente, estando no Brasil? Você tem uma situação que você vê pega internacionalmente. Cita algum exemplo para o pessoal que não sabe do que se trata, por favor. Claro. Bom, o direito ambiental internacional ele está muito associado à produção dos tratados multilaterais de proteção do meio ambiente, né? A gente está este ano celebrando 50 anos da Conferência de Estocolmo, né? Que foi a primeira grande conferência multilateral para discutir temas ambientais. E na ocasião em que foi, inclusive, adotada a Declaração de Estocolmo, que até hoje reverbera no mundo jurídico, tanto no contexto internacional e também no direito interno de cada país, né? E isso surge porque se reconhece que os problemas ambientais eles não reconhecem fronteiras, né? Então, isso vale para não só os compartimentos ambientais em si, a água, o ar, enfim, mas a fauna, né? Por exemplo, então, imagina, né, você tem aí todas as espécies, né, que transitam e cruzam as fronteiras, né, dos países. E isso, obviamente, gera preocupações do ponto de vista da conservação, por exemplo, porque você tem países que têm diferentes graus de preocupação com a proteção do meio ambiente. Então, se mostra muito ineficaz um país ter um nível de preocupação grande com o ambiente que é compartilhado com os seus vizinhos, se os vizinhos não tiverem a mesma preocupação. Acaba sendo ineficaz. Então, você tem lá, por exemplo, um problema que envolve qualidade da água de um rio transfronteiriço. Se eu não tiver um nível equilibrado de rigor, de restrições, de proteção para aquele curso d'água que é compartilhado por todos os países que compartilham desse recurso, né? A sua proteção vai ficar comprometida. Então, daí surge a necessidade de se criar um arcabouço de normas internacionais. E vem aí o direito internacional, não só com esses tratados, que podem ser entre dois países ou mais países, mas também os tratados chamados multilaterais, desculpe, que envolvem toda a complexidade das nações em torno deste tema, né? Então, os temas ambientais, historicamente, têm sido objeto, né, de tratados envolvendo um número muito grande de países. Isso, sobretudo, porque o interesse ambiental, não só ele extrapola fronteiras, mas hoje, cada vez mais, ele é visto como algo de interesse planetário, como interesse global. Então, por exemplo, a questão climática é uma questão que interessa a todos os habitantes do planeta Terra, a rigor. Então, não adianta se criar políticas públicas internas, nacionais, voltadas a mitigar os problemas climáticos, se não houver também iniciativas similares em todo o planeta, né? Então, o direito internacional surgiu com essa importância muito grande de buscar essa harmonização de entendimentos sobre esses temas que afetam a todos ao mesmo tempo, né? Buscando colocar todos no mesmo, em sintonia com a busca de soluções, né? Para buscar a proteção desses bens, desses recursos, para garantir que eles possam ser, enfim, perenizados na nossa utilização, né? Eu acho que uma questão que a gente sempre debate quando a gente conversa sobre direito ambiental se faz sentido se ter uma visão utilitária, né, do meio ambiente. Eu acho que ela é muito didática, pode parecer meio cruel, né, a gente falar de proteger o meio ambiente porque ele nos é útil, mas
essa visão ela é de fácil entendimento. Eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, inclusive em relação à água, né? É a dificuldade de percepção das pessoas em relação à natureza deste problema, como ele as afeta, né? Então, se não houver essa inculcação, né, das pessoas de que esse é um problema grave, né, que afeta a todos de forma indistinta, a gente não vai ter uma solução para esses problemas. Só tendem a se agravar, né? Quando a gente tem um aumento populacional, a diminuição da disponibilidade, no caso da água especialmente, de água potável, né? Ou mesmo de água, recursos hídricos, né? Com o aumento do problema da desertificação, né? A própria influência das mudanças climáticas impactando o degelo dos glaciares, né? Por exemplo, então todos os picos gelados aí de montanhas como os Andes, que são fonte de água de tantas comunidades, tantos povos, que vão ter, em algum dia, vão ter um fim, né? Então, isso é um problema muito grave, muito sério, que precisa ser reconhecido como, em primeiro lugar, existente, para que as pessoas busquem soluções, né? Interessante. Eu fiz uma palestra recentemente com o pessoal de Mendoza, na Argentina. Todo mundo, quem não conhece Mendoza, nunca tomou vinho argentino, né? Porque a grande produção de vinho vem de lá. E é água de degelo. Grande parte, maior parte da água que alimenta as vinícolas é água de degelo, né? Que água, eles usam água subterrânea, bombeamento para fazer isso, mas toda ela vem de degelo, porque a precipitação lá é baixa. Interessante você ter falado. Outra As coisa. pessoas que vivem, desculpa, as pessoas que vivem nas cidades, especialmente, né, elas ficam muito alienadas dessa realidade, né? Então, Sim. a água sai da torneira, então fala, maravilha, eu tenho água, né? Não sei de onde ela vem, mas a água está saindo, então é um bem disponível. Então, essa noção, né, de que as coisas estão interligadas, ela tem sido perdida, né, de uma forma muito violenta por nós urbanoides, especialmente, né, aqueles que vivem nas cidades, que perdem a conexão com o ambiente natural. Sim, verdade, total. Concordo com você isso daí. Você falou do utilitarismo, né? Que as pessoas, essa palavra parece um pouco pesada. Pura. Eu lembro que lendo, isso já faz muitos anos, o livro do Oscar Wilde, o Dorian Gray, né? Na abertura, ele fala que toda arte é essencialmente inútil. Eu lembro bem que essa frase me marcou, fiquei lento. E ainda assim, a gente tem uma quantidade de arte consumível absurda. Quem vive sem literatura, sem cinema, né? Ela não é exatamente inútil, né? Mas no caso, o que ele queria dizer era aquela inutilidade da natureza, fazendo um paralelo. A natureza, as pessoas pensam que ela não pode ser vista como utilitária, mas só a beleza dela já é uma utilidade em si, né? Já é uma utilidade. Verdade. Então, a preservação ambiental, ela tem que ter uma visão utilitária no sentido do que nos faz bem, né? Dose, uma natureza saudável faz bem a si própria, considerando que nós fazemos parte da natureza, logo é útil para nós também. Interessante, interessante. Mas eu concordo com você que pode ser mal interpretado, é um negócio interessante. A minha outra dúvida sobre o direito ambiental internacional é específica, só para que as pessoas tenham. Existe, quando a maior parte das relações do direito internacional ambiental são feitas em tratados multilaterais ou entre dois países, por exemplo, não é isso? Não existe um tribunal internacional para julgar quem existe dentro do próprio país.
na realidade, existem tribunais internacionais. Então, por exemplo, existe o Tribunal de Haia, que é um tribunal que foi criado para julgar casos que envolvem interesses entre países, né? Existe o Tribunal Internacional do Mar, né, que fica lá na Alemanha, também para disciplinar, para julgar disputas existentes com relação a mares e oceanos. Mas existe todo um rol de requisitos, né, para que os países possam se submeter à jurisdição desses tribunais e, por consequência, as decisões que eles venham a adotar, né? Porque o que não existe é uma autoridade supranacional que possa executar essas decisões de forma cogente, de forma compulsória, né? Como existe no caso dos países, dos estados, né? Internamente, nós temos a autoridade pública com essa força, inclusive policial, se for o caso, para fazer valer a decisão que foi estabelecida, né? No contexto internacional, isso fica prejudicado, porque tem a questão das soberanias nacionais que entram em conflito com o alcance dessas decisões adotadas nos tribunais internacionais. Então, os países têm que aderir efetivamente ou ao tratado que instituiu esses tribunais, ou reconhecer que, naquele caso concreto, eles vão se submeter à decisão que venha a ser adotada por aquele tribunal. Mas não tem poder de fazer acontecer, porque como não tem poder de polícia, tem que ser os países que aderem cumprem por livre e espontânea vontade. É assim que funciona. Mas sim e não, porque tem uma série de outros elementos que devem ser considerados, que são, por exemplo, as sanções de que não são de caráter que envolvem restrição à liberdade, por exemplo, não poderia ser, que nós estamos falando de sanções impostas entre países, né? Não entre pessoas, mas nós temos a questão das sanções econômicas, por exemplo, que podem ser estabelecidas se houver violação de acordos internacionais ou de decisões de tribunais internacionais. Isso, obviamente, tem impactos nos países, né? Entendi. Tá certo, interessante. Então, a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje, né, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né, em que os países têm criado coalizões, né, para estabelecer sanções, de alguma forma, para tentar promover o fim do conflito. Interessante, é verdade. Bom, mudando um pouco de assunto, você trabalha como eu mencionei lá na sua apresentação, você é membro de várias associações, né? E qual que é a importância do associativismo para a sociedade? Qual que é o seu interesse? Por que você trabalha em tantas associações? Bom, fundamentalmente ter acesso à informação, né? Eu acho que existe como a mudança do direito ambiental ocorre muito rapidamente, né? Há uma necessidade de se ter acesso a essas mudanças, a conhecer quais são as tendências que estão ocorrendo, né, no momento, para que se possa antecipar já que tipo de arcabouço que vai ser necessário utilizar para buscar soluções relativas àqueles problemas. Então, por exemplo, hoje se fala na questão de segurança química, o surgimento de químicos novos, né, ou químicos emergentes, que antes não se falava. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma discussão muito já acirrada sobre os PFAS, né, PFAS, que aqui no Brasil é absolutamente inexistente, né? Mas em algum momento vai chegar aqui também. Então, a possibilidade de participar desses grupos de discussão, sobretudo de alcance internacional, propiciam acesso a esse tipo de informação com maior rapidez, né? E a troca de informações, obviamente, é sempre enriquecedora, né? Entender como que outros países ou outros colegas de prática profissional têm atuado para buscar soluções de problemas comuns.
Sim, verdade. Aliás, você mencionou, a gente, para quem não sabe, eu trabalho lá no Groundwater Project, a gente estamos fazendo um livro, vai sair um livro sobre PFAS, que é importante, e que você falou, aqui no Brasil ainda está meio quietinha Bem quietinha, né? ninguém está querendo mexer, né? Mas vai chegar, eu concordo com você, precisa chegar, é importante. A gente também tem contaminação por PFAS, né? Nós não estamos longe do mundo, né? É interessante. Bom, você trabalha, como você trabalha na área ambiental, você conhece e trabalha com ESG, né? O ASG em português, Environmental, Social and Governance, né? Como aplicar ESG e diminuir a emissão de carbono, por exemplo? E como é que o direito ambiental ajuda nisso? Porque, em princípio, as pessoas se voluntariam para fazer, embora você tenha uma pressão de uma empresa com a outra, né? Não tem necessariamente uma regra. Como é que o direito trabalha nisso? Bom, a ideia ESG é bem abrangente, né? Não é específica só para a questão climática, mas falando inicialmente na questão ESG, que seria talvez uma nova roupagem do tema sustentabilidade, né? Buscando dar talvez maior objetividade e tangibilidade a essa discussão, sobretudo no contexto empresarial, se criam alguns gargalos, né? E necessariamente passam pela questão da transparência de informações sobre as ações relacionadas a esses elementos. Então, na questão ambiental, especificamente, qual é o nível de qualidade que a determinada atividade empresarial alcança, né? Então, como que é divulgado esse nível de qualidade para o grande público? O nível de consistência dessas informações, de clareza dessas informações é levado em consideração. E aí se cria, se por um lado parece uma grande oportunidade, realmente é uma grande oportunidade para as empresas como um todo e para a sociedade, né, de ter uma evolução nesse tema. Por outro, nós temos algumas armadilhas que a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao ESG. Hoje, cada vez mais, nós nos preocupamos com o problema do greenwashing, né? Que seriam aquelas iniciativas que podem ter uma capa, né? uma aparência de serem sustentáveis, mas que trazem outros elementos que não são divulgados, que geram impactos maiores ou mais nocivos do que os ganhos que estão sendo noticiados. Então, isso é um problema, que o ESG, a rigor, ele não está apto a solucionar sozinho. Então, tem toda uma questão que envolve um amadurecimento também da sociedade como um todo para entender de uma forma muito cuidadosa, né, as mensagens que são transmitidas em relação às práticas ESG, né? Então, começam a se criar alguns anticorpos, né? Inclusive do setor de propaganda e marketing, por exemplo, né? Se busca frear ali uma propaganda enganosa, por exemplo, quando não tenha lastro efetivo, né? Que hoje falar que você é sustentável é o que todo mundo quer, obviamente. Isso é bom para todo mundo, né? E o marketing sabe disso. Agora, a questão é o quão consistente é essa mensagem, né? É o famoso jogar para a torcida, né? Aparência bacana, mas não funciona na verdade. Eu vou tentar chegar no que eu queria chegar aqui contigo, que é o seguinte: a gente usa ambientalmente uma discussão do carbono está muito avançada. Hoje, o carbono é usado como métrica para valoração em meio ambiente, por exemplo. Então, você faz valoração ambiental, tem um dano, né? Mesmo dano em água, ele é relacionado ao carbono para poder ter uma métrica de valoração em dinheiro, né? Para aquele dano. A gente trabalhou, tem a tese da Bruna, que você conheceu, que trabalha com a gente aqui, a Bruna Soldeira. A gente fez um trabalho de tentativa de relacionar esse crédito de carbono como crédito hídrico também. Eu advogo que seria interessante nós termos uma métrica de dano ambiental pela água. A água
extremamente presente em muitas coisas e fica meio, me parece meio esquerdo, assim, esquerdo no sentido de esquisito, né? Você pegar o carbono para poder calcular todo o resto, ainda que faça sentido, né? A gente deveria ter uma métrica para a água. Uma das métricas, um dos caminhos que a gente sugere, por exemplo, na tese dela tá isso daí. Você pega, sei lá, uma quantidade de massa que você colocou na água, você tira uma água limpa, sei lá, do aquífero, pegou um poço, tirou uma água limpa, usou, lançou num rio com uma qualidade pior do que a que você tomou da natureza, né? Do lado do meio ambiente. Ou seja, você, de alguma forma, apesar de você estar legalmente fazendo tudo segundo as regras, você está colocando uma massa na água, está degradando de alguma forma aquela água original. E isso vai ter um custo ambiental de alguma forma que não está incluído em nada. Então, se a gente conseguir se relacionar, e dá para relacionar, é só você pegar essa massa, por exemplo, dividir pela potabilidade e dar o volume de água que você precisaria para diluir, para tornar aquela água potável. Dá para precificar isso e a gente passaria a fazer valoração como da água como uma métrica, né? Como é que você vê os caminhos para a água nesse sentido? Porque a gente, eu sempre digo que assim, o Brasil tem muita água, mas se a gente não tiver um valor agregado aos produtos que a gente gera, o nosso produção agrícola está muito ligada à água. Se o mundo começar a colocar preço em água, os nossos produtos vão ganhar valor. Vão ganhar valor. Então, é uma coisa que interessa para o país, apesar de todas as pessoas terem medo de incluir, porque ela vai ser o primeiro a fazer. Como é que você vê os caminhos para a água nesse sentido? Eles já existem, né? Porque a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz, que é uma legislação federal, é uma lei federal, ela traz, já como um dos seus instrumentos, a possibilidade de se estabelecer a cobrança pelo uso da água, né? E essa cobrança, os critérios de definição do preço a ser cobrado pelo uso da água, fica a critério dos comitês de bacia. Então, cabe aos comitês de bacia definir esses critérios que podem levar em consideração, sem dúvida, a qualidade da água que se devolve a um manancial, da onde você extraiu essa água para alguma finalidade, né? Então, se eu estou utilizando aquilo para um uso industrial e depois de passar pelo processo eu devolvo a água com uma outra característica, se ela não for, ainda que dentro dos padrões legais, né, ela implique algum tipo de alteração adversa da qualidade original, talvez isso possa ser contabilizado de forma a aumentar esse preço, esse valor, porque isso também criaria um estímulo econômico para se mudar a tecnologia adotada. Normalmente, o que eu tenho visto hoje no setor industrial, especificamente, é o contrário, é que o esforço que existe de fazer tratamento de água acaba implicando um lançamento de uma efluente melhor do que a qualidade da água que é captada, né, em cursos d'água. Isso por conta do problema que nós temos muito grave no Brasil, da questão do saneamento básico, né? Então, a água então, de grande parte de grandes bacias hidrográficas, ela já vem poluída, né? Então, depois de passar por ser captada, talvez pré-tratada e utilizada num processo industrial, ela muitas vezes ela é devolvida muito melhor do que nas características originais em que ela foi captada, né? Mas, então, que eu acho que aí tem um outro problema que envolve uma atuação mais enérgica também das autoridades públicas no sentido de exigir que os compromissos de saneamento sejam cumpridos, né? Para se buscar a qualidade dessas águas, e assim você tem um equilíbrio, né, de forças. Porque eu acredito que o setor empresarial, de modo geral, ele está buscando essa adequação. O que não está acontecendo em relação à questão do saneamento básico, né, que agora talvez está tendo um impulso um pouco maior em função de uma mudança legislativa que nós tivemos, que permitiu maiores investimentos privados no setor,
mas nós ainda estamos caminhando muito lentamente, né, nesse âmbito. É verdade, é verdade. Mas interessante. Mas nesse caso aí, né, quando você mencionou que alguém pega uma água pior e lança melhor, ele teria um crédito, ele está fazendo um bem. Deveria ter, mas não tem. Não, ele deveria ter, se Verdade. ele fizer isso, porque aí ela tem um estímulo para tratar a água. Hoje não tem estímulo, É, né? sem dúvida. É econômico. Sem estímulo econômico, as coisas não andam ponto, né? Não vai funcionar. Não E basta. mesmo em termos quantitativos, né? Hoje, cada vez mais, você tem tecnologias que Claro. permitem os ciclos fechados, né? O reuso de água. Então, houve uma evolução tecnológica muito grande. Aqui no Brasil, inclusive, né? A gente vê iniciativas importantes acontecendo no setor industrial focadas nesse problema. Sim, concordo com você. Concordo com você. Bom, nós estamos usando mal nossos recursos hídricos, e desde escassez, né, até falta de acesso, tudo, sei lá, mau uso está levando a isso, dentre muitos problemas. O que a gente precisa fazer para tornar esse uso de água mais sustentável, que a gente está falando? E como é que o direito, principalmente, como é que o direito ambiental pode ajudar nisso? Porque, aparentemente, o direito ambiental está sempre correndo atrás, mas ele também é um drive, ele é um motor para fazer as coisas acontecerem. Como é que ele pode ajudar nisso? Bom, a legislação nós já temos. Eu acho que a gente já tem legislação ambiental suficiente, né, para se ter, na teoria, né, uma proteção adequada aos recursos hídricos. O que falta, a rigor, né, é uma questão de prática cotidiana. Eu acho que o que falta é educação, é conscientização, né? É aquilo que nós falamos bem no início, né, das pessoas, da sociedade como um todo, ter consciência, né, de que é um bem escasso, né, e que apesar da gente estar num país, né, supostamente rico em recursos hídricos, nós temos aí inúmeros gargalos, né, sobretudo aqui na região sudeste, né, no nordeste, que nos impõem uma série de restrições, né, não só pela questão da quantidade e disponibilidade de água, mas também a qualidade da água que é distribuída. A gente acabou de falar da questão dos PFAS, por exemplo, para minha surpresa, até hoje eu não tenho resposta de empresas que atuam no setor de saneamento com relação ao uso de um critério para mensurar se há ou não esses compostos dentro da água que é distribuída à população. Então, assim, parece meio surpreendente, né, que numa discussão que já acontece há pelo menos uns 10 anos, podemos dizer isso, fora do Brasil, sobre esse tema, e aqui isso passa ao largo. O problema de análise química para a água é um problema, em geral, é sempre um gargalo. Sempre um gargalo. É difícil de passar, porque uma análise nova gera, né, um tratamento muito maior, e nem todas as empresas ainda estão aptas a isso, então as coisas se arrastam. É uma dificuldade que não é só do Brasil. No Brasil, reflete o que acontece fora. Você mencionou, e me deu uma ideia, assim, falando, a gente tem um problema muito grande, quando você falou de o cara capta uma água num corpo hídrico superficial, num rio, ele trata para usar, ele lança ela melhor. Grande parte do nosso problema é esgoto, é falta de saneamento, né? E eu vejo, quando eu falo com o público em geral, a gente fala de situações que eles chamam de open defecation na África. O cara faz as necessidades dele na moita, não tem banheiro, ele vai lá na área aberta e faz em qualquer lugar. Que isso é um problema muito grande, transmissão de doenças. A gente lançar direto nos rios não deixa de ser uma open defecation, não é verdade? A gente está escondidinho, sai da nossa casa, né? Não fica tão na moita ali, mas ele vai para o corpo d'água da mesma forma, não é isso? É uma vergonha que a gente Uma não... vergonha. Sem dúvida, é uma vergonha. Até pouco tempo a gente usava ainda o termo afastamento de esgoto. Assim, mas como assim?
Nós fazemos o afastamento dos... Como assim afastamento do esgoto? Quer dizer, você não está... como se isso fosse uma solução absolutamente, né, plausível, aceitável, né? E é um absurdo, né? Claro. É verdade, afastamento. Eu ouvi bastante esse termo, eu nunca pensei que o quanto é um eufemismo, né? Pois é. Falar que você está escondendo o problema, bem interessante. Muito legal. Ô, Fernando, lamentavelmente o papo está bom, nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho aí, você é um trabalho muito bom na área de meio ambiente. Eu espero que você continue assim, continue liderando o grupo de jovens advogados aí para continuarem levando essa sua intenção e sua ação para frente, né? Muito bom para o país ter pessoas dinâmicas como você. Muito obrigado. Por favor, faça suas considerações finais. Bom, Everton, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer poder conversar com você sobre esse tema que para mim é tão apaixonante, para você também, né? E no caso do direito ambiental especificamente, que é a minha profissão, continua sendo muito desafiador, acho que para todos os profissionais que atuam nesse setor, e também uma área muito promissora, né? Ainda acho que tem novas frentes surgindo dentro do direito ambiental e cada vez mais se reconhecendo a sua importância, o seu lugar dentro da sociedade. Enfim, eu acho que os profissionais que atuam nesse setor têm tido uma experiência bem enriquecedora de vida, né? E sempre desafiadora, considerando muitas vezes as contradições que a gente acaba tendo que enfrentar no dia a dia, né? Porque nem sempre aquele que está, enfim, necessitando de um aconselhamento jurídico, ele está necessariamente disposto, né, a atender a legislação, enfim. Então, nosso papel também é muito nesse sentido, de procurar mostrar as vantagens, os ganhos que se tem em se cumprir a lei e os riscos, sobretudo os riscos que existem se isso não for feito, né? Porque muitas vezes acho que as pessoas desconhecem simplesmente quais são esses riscos e a função do profissional do direito ambiental é essa também, de mostrar quais são os riscos existentes em não se cumprir a legislação que já está em vigor. Muito legal, muito obrigado. Gente, nós estivemos aqui falando com o Fernando Tabet, foi um prazer ter ele aqui com a gente. Eu sou o Everton de Oliveira, do Instituto Água Sustentável. Por favor, vocês que estão assistindo, compartilhem, cliquem, coloquem para os seus colegas aí. É importante que a gente passe a mensagem de cuidar da água e do meio ambiente, porque o mundo precisa de água. Obrigado.